Ao vivo até Londres, conversar com o nosso correspondente Luca Bassani. Luca, bem-vindo de volta. Atualiza a gente, nossa audiência, por favor. Onde está neste momento o corpo da Rainha Elizabeth II? Aí em Londres, há pouco, o rei Charles III fez um discurso no Parlamento Britânico. O que ele disse, como foi o clima e para onde ele partiu logo depois? Pois é, Adriana, o corpo da Rainha Elizabeth, que ontem partiu de Balmoral, onde ela morreu, para o Palácio de Holyrood, que também fica na capital escocesa, continua lá até que hoje à tarde haverá um cortejo até a Catedral de St. Giles, a mais importante da Escócia, exatamente para que os escoceses possam homenagear a rainha, essa cerimônia que também terá a presença do rei Charles III. Mas aqui em Londres, até mesmo atrás de mim, nas casas do parlamento, em Westminster, como vocês podem ver o Big Ben nas imagens, o rei teve a sua primeira recepção oficial, tanto na Câmara dos Comuns como na Câmara dos Lordes, recebeu todas as condolências dos membros do parlamento, além, é claro, de fazer o seu primeiro discurso perto do órgão legislativo superior aqui dentro do Reino Unido. Ele disse que o parlamento britânico é a vida e a respiração do país e decreta também, e declara, melhor dizendo, a sua lealdade à Constituição do país, ao parlamentarismo britânico. Fez uma menção direta também a Shakespeare, ao texto de Henrique VIII, no qual a Rainha Elizabeth I era considerada um exemplo para todas as demais princesas, lembrando a Rainha Elizabeth I, essa que viveu durante o século XVI, XVII e, de certa forma, inspirou também aquilo que tomaria como norte a Rainha Elizabeth II, essa figura tão emblemática, ficou 70 anos em frente ao Reino Unido. Ele também hoje segue em direção a Edimburgo com a Rainha Consorte, como nós dissemos, haverá essa procissão e depois à noite uma vigília na Catedral de St. Giles em Edimburgo e depois o corpo da rainha ficará à disposição por 24 horas para que as pessoas possam também prestar a sua homenagem de maneira mais próxima. Portanto, a Rainha Elizabeth II, ou melhor dizendo, seus restos mortais, chegam até Londres, aqui em Londres apenas amanhã pela noite, então as cerimônias continuam na Escócia nesta segunda-feira, mas sempre com muita repercussão. Aqui vemos muitos turistas que chegaram ou que estavam em suas férias e estão vivenciando esse momento histórico, além, é claro, de toda esse comparecimento em massa de pessoas em frente ao Palácio de Buckingham, levando as suas flores, levando as suas cartas e participando, de certa forma, deste momento que ficará escrito nos livros de história para as próximas gerações. Agora, Bassani, chamou a atenção a presença de Boris Johnson durante essa sessão no parlamento e o que se espera da relação do rei com a nova primeira-ministra também, já que há uma sucessão dos dois cargos, né? Olha, Tiago, Boris Johnson, apesar de não ser mais o líder do Partido Conservador e também não ser mais o primeiro-ministro do país, continua sendo membro do parlamento e, portanto, a sua presença na Câmara dos Comuns, na Casa dos Comuns, era também já considerada certa. De qualquer maneira, o rei Charles III já se encontrou com a atual primeira-ministra Liz Truss, logo no seu primeiro dia em frente à chefia do Estado do Reino Unido. Ambos tinham visões semelhantes, em relação à política. Agora o rei se abstém de suas opiniões políticas pela função de soberano e representar todo o país sem distinção de qual partido qualquer um dos britânicos pertença ou prefira, e, portanto, a gente vê que eles estão dispostos a, principalmente, ajudar o país nesse momento de crise econômica. É isso que o rei Charles e a primeira-ministra disseram ao público em sua primeira aparição conjuntas, de que estão dispostos a trabalhar para servir o país. Lembrando que, apesar de todas essas solenidades, de todas essas comemorações pela vida da rainha e também os protocolos para sua despedida respeitosa, acontecem em meio à maior inflação no Reino Unido em 4 décadas. Vemos também um aumento considerável no preço dos aluguéis, dos combustíveis, da energia elétrica e também no custo de vida como um todo, e, portanto, o país faz uma pausa para respeitar a sua monarca, que reinou o país por 70 anos, mas ao mesmo tempo pensa no futuro. Afinal, quando essas comemorações, quando esses eventos, essas condolências acabarem no dia 19, na semana que vem, o país deverá continuar a pensar nos desafios impostos pela guerra na Ucrânia, pela pandemia e por toda essa crise econômica que, de certa forma, continua
aqui dentro do Reino Unido. Claro, e Luca, atrás de você aí onde você está, em Londres, a gente percebe uma movimentação de pessoas e também de seguranças. Ainda tem muita gente nas ruas querendo prestar uma última homenagem. E quais os planejamentos com relação à segurança? Ela deve ser reforçada para os cortejos finais? A gente está aqui transmitindo para quem nos vê por vídeo imagens ao vivo. Sim, Adriana, muitas ruas aqui em Londres já foram fechadas pelo forte esquema de segurança que tem sido desenvolvido há muitos anos, inclusive, já preparando para um funeral dessa magnitude. Lembrando que a despedida à Rainha Elizabeth será o primeiro funeral de Estado desde 1965, quando morreu Sir Winston Churchill, que serviu o parlamento britânico como chefe, como primeiro-ministro em 2 ocasiões. É considerado por muitos aqui também um herói da Segunda Guerra Mundial por ter derrotado conjuntamente com as forças aliadas os nazistas. De qualquer maneira, são milhões de pessoas que vão acompanhar esse funeral pela televisão e centenas de milhares acreditam aqui em loco, além, é claro, da presença de figuras muito importantes, chefes de Estado e de governo. A gente já confirmou que o presidente Bolsonaro estará aqui, o presidente Joe Biden também, além de vários líderes europeus e outros membros da monarquia europeia, como, por exemplo, o rei da Holanda, a rainha da Dinamarca, o rei da Bélgica, o próprio rei da Espanha, que tem um grau de parentesco próximo também com os Windsor aqui do Reino Unido, e, portanto, a polícia está fazendo uma mega operação, talvez a maior operação que eles fizeram nos últimos 50 anos, exatamente para dar maior conforto e segurança, não só à população civil que estará acompanhando de perto esse momento histórico, mas também a todos esses chefes de Estado e governo importantíssimos que estarão aqui presentes também para prestar as suas homenagens à rainha. Lembrando a todos mais uma vez que o funeral acontece no próximo dia 19, segunda-feira, portanto daqui uma semana, às 11 horas da manhã no horário de Londres, 7 horas da manhã no horário de Brasília. Nós estaremos durante toda essa semana acompanhando as repercussões, também o traslado do corpo da rainha até aqui Londres amanhã e todos os outros eventos com a participação do público e de chefes de Estado ao longo desta cobertura histórica. Dias muito especiais para o Reino Unido. Valeu, o Luca Bassani vai ficar com a gente ao longo de toda essa segunda-feira, trazendo as atualizações sobre o adeus à rainha. E há pouco a gente acompanhava imagens ao vivo também do avião que leva o rei Charles III e a rainha Camila até a capital escocesa, Edimburgo, onde está o corpo de Elizabeth II.